Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a resolver a prova de matemática do Corpo de Bombeiros, ano 2017. Essas três questões que nós vamos fazer hoje, elas foram anuladas. Isso mesmo, na prova de oficial, três questões também foram anuladas por erro no enunciado e aqui também na prova de soldado, três questões foram anuladas. E aqui eu vou mostrar o erro para vocês, mas apesar do erro, é importante resolvê-las e entendê-las bem, porque é o que cai na sua prova, ok? Então vamos lá. A figura a seguir mostra o esquema usado por uma corporação do Corpo de Bombeiros para debelar um incêndio na vegetação de um extenso terreno quadrado. Olha só, a gente vê uma palavrinha aqui diferente, debelar. Na hora da prova, mesmo que você não conheça essa palavra, pelo contexto, muitas vezes, tá? Não é sempre, mas pelo contexto dá para nós entendermos o que ela significa. Então, debelar um incêndio dá a ideia de apagar, de combater, né, esse incêndio. Beleza, então está aqui a figura e vamos ler aqui embaixo. Diz assim: em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x, y, cuja unidade de medida é o quilômetro, o terreno tem vértices nos pontos A, B, C e D. E aqui é que está o erro da questão, pessoal. Se vocês observarem, as coordenadas dos pontos A, B, C e D são as mesmas. Eles colocaram aqui no ponto A, menos 10 e menos 10. No ponto B, menos 10 e menos 10. O C, a mesma coisa e o D também. Então, é como se todos os pontos estivessem aqui em cima do ponto C. O que não é verdade. Pela figura, nós percebemos que o ponto A tem coordenadas 10 e 10. Vou até colocar aqui para nós resolvermos essa questão. O ponto B tem coordenadas 10 e menos 10. O ponto D tem coordenadas menos 10, que é o valor do x aqui, e 10, que é o valor do y. E o C é aquele que tem as coordenadas menos 10 e menos 10. Okay? Então, esse foi o erro dessa questão. Mudando isso, dá para resolvê-la tranquilamente, beleza? Então, vamos trocar esses valores aqui por esses que eu coloquei aqui no enunciado. Então, vamos lá. A frente de bombeiros, formada por homens com abafadores e bombas costais, avança debelando, né, apagando o incêndio a partir do ponto D. Então, eles partem a partir desse ponto aqui. Ó. Então, deixa eu colocar aqui assim, ponto de partida. Beleza. Caminhando sempre sobre as retas paralelas à reta y igual a x. Pessoal, qual é a reta y igual a x? A reta y igual a x é essa reta aqui. Ó. Deixa eu pegar uma corzinha aqui para desenhar. A reta y igual a x, pessoal, ela passa aqui pelo ponto C e o ponto A. Tá? É a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante. Ela divide aqui, ó, ao meio, tá bom? É como se fosse a diagonal aqui desse quadrado, só que infinitamente para cá e infinitamente para cá, tá bom? Então essa é a nossa reta, y igual a x. Beleza, então o corpo de bombeiros vai andar de forma paralela a essa reta aqui. Então ele vai andar, como aqui o D é o ponto de partida, ele vai vir por aqui, ó, vindo sempre assim, caminhando de forma paralela a essa reta y igual a x, tá ok? Então essa é a explicação aqui da questão. Agora a questão 43 diz o seguinte: considere que depois de debelado o incêndio, visando proteger a área, o proprietário resolva cercá-la inserindo-a em um círculo cujo centro se encontre no centro do terreno, que no caso é esse daqui. Nesse caso, considerando-se 4,4 como o valor aproximado de π vezes raiz de 2, cada volta de arame farpado a ser usado na cerca terá comprimento superior a 88 km. Pessoal, aqui ó, o dono desse terreno vai fazer uma cerca circular
em volta aqui desse quadrado, tá bom? Então esse quadrado vai estar dentro dessa cerca. O interessante aqui é que há várias possibilidades de essa circunferência ser feita, tá bom? Ele pode, por exemplo, fazer um círculo, uma cerca desse tamanho aqui, ó. O quadrado vai continuar dentro, né, do círculo, cumprindo aqui o que a questão quer dizer. E o centro vai continuar sendo o centro aqui do terreno, ok? Então, pode ter um círculo desse tamanho, mas pode também ter um círculo desse tamanho aqui. Esse círculo aqui, ó, ele toca nos pontos do quadrado. Então, pessoal, esse círculo aqui, ele é o menor círculo que pode ser feito, de modo que esse quadrado fique inserido dentro dele, ok? Qualquer círculo menor do que esse, o quadrado vai deixar de estar inserido. Então ele diz aqui, ó, cada volta de arame farpado a ser usado na cerca terá comprimento superior a 88 km. Então a ideia para resolver essa questão é calcular quanto mede esse comprimento aqui da nossa circunferência. Então o comprimento de uma circunferência nós sabemos que é 2π vezes r, 2π vezes o raio, ok? Então olha só, qual é o raio dessa circunferência aqui, que é a menor circunferência possível que pode ser feita? O raio é essa distância aqui, do centro até o ponto A. Nós sabemos que essa distância aqui de baixo mede 10 e essa daqui também mede 10, ok? Ó. Então, para descobrir o raio, que é essa distância aqui, basta utilizar Pitágoras, porque aqui nós temos, ó, um triângulo reto. Esse ângulo aqui mede 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao quadrado desse lado aqui mais o quadrado desse outro lado aqui. Aqui nós temos 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, nós podemos escrever assim: 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 10 ao quadrado. Passando a raiz para cá, a gente vai ter r igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 ao quadrado. Esse 10 aqui, como está ao quadrado, ele pode sair da raiz. Então, vai ficar 10 vezes a raiz quadrada de 2. Então, o nosso raio é esse daqui, beleza? Então, agora basta nós substituirmos o raio aqui na fórmula e fazer as contas. Eu vou mover aqui um pouquinho para dar um espaço maior. Então, o nosso comprimento vai ser 2π vezes o raio, que é 10 raiz quadrada de 2. Então, nosso comprimento vai ser 2 aqui vezes 10 dá 20. 20 vezes π vezes raiz quadrada de 2. Aqui ele diz, ó, que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 4,44. Então, vai ser 20 vezes 4,44. Uma forma rápida de fazer essa conta aqui é a seguinte. Você lembra que 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10, ok? Então, primeiro você multiplica 2 vezes 4,44 e vai dar 8,88, tá bom? E mentalmente você multiplica por 10, tá bom? Multiplicar por 10 é a mesma coisa que andar uma casa para a direita. Então vai ficar 88,8. Então olha só, o nosso comprimento deu 88,8 km. E ele diz aqui, cada volta de arame farpado a ser usado na cerca terá comprimento superior a 88 km. Verdade, aqui nós tivemos 88,8. Então aqui está correto, beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 44 diz o seguinte: no momento em que a frente de bombeiros estiver sobre a reta de equação x menos y mais 10 igual a zero, mais de 1/7 do incêndio já terá sido debelado. Olha só, pessoal. Primeiro, vamos escrever essa reta aqui de outra maneira. Para ficar mais fácil, eu vou passar o y para o outro lado. Vai ficar x mais 10 igual a y. E vou inverter aqui a posição, porque nós estamos mais acostumados a ver a reta dessa forma aqui. Então, essa equação aqui é a mesma coisa que essa daqui. Tá bom?
Perceba, pessoal, que essa reta aqui é a mesma reta y igual a x, que nós vimos, mais 10. Mais 10. Então, olha só, a reta y igual a x, eu falei para vocês que é essa daqui. Bom, y igual a x. Então, essa reta aqui vai ser 10 unidades acima dessa reta y igual a x. Então, olha só, ela vai passar aqui, ó, como aqui é 0, aumentando 10 unidades, ela vai passar por esse ponto 10, tá bom? E como aqui é 0 também, ela vai para cá, passar pelo ponto menos 10. Então, ela vai passar aqui, ó, cortando esse ponto e esse ponto aqui. Bom, eu só fiz subir essa reta y igual a x 10 unidades, tá bom? Então, olha só. No momento em que a frente de bombeiros estiver sobre essa reta, então eles vão estar por aqui, ó, tá bom? Sobre essa reta. Lembrando que sempre eles vão andar na paralela a essa reta aqui. Então, ele diz o seguinte: mais de 1/7 do incêndio já terá sido debelado. Para saber isso, basta nós calcularmos quanto mede essa área aqui, esse triângulozinho, triângulo retângulo, ó, porque esse ângulo aqui mede 90 graus, e saber quanto que essa área representa do todo. Olha só, a área do triângulo ela é calculada da seguinte forma: base vezes altura dividido por 2. Então, olhando aqui ele de cabeça para baixo, né? Aqui, ó, essa é a base, que vale 10. E a altura aqui, ó, também vale 10. Ok? Então, vai ser 10 vezes 10, base vezes altura, dividido por 2. Então, 100 dividido por 2 dá 50. Então, a área desse triângulo mede 50. Agora, nós precisamos saber quanto mede todo esse quadrado. Olha só, a área do quadrado é a base vezes a altura. Cuidado, a base aqui, ó, não é 10, tá bom? A base é tudo isso daqui. Então, é 10 mais 10, no caso é 20. E a altura aqui, ó, também é 20. 10 mais 10, tá bom? Essa distância aqui mede 10, essa também. Então, 20 vezes 20. Uma forma fácil de fazer aqui, ó, basta multiplicar 2 vezes 2, que dá 4, e acrescentar esses dois zeros aqui. Então, a área total desse terreno, desse quadrado, vale 400. Então, para saber quanto que esse 50 representa dos 400, basta a gente calcular a razão, a divisão de 50 para 400. Tá bom? Eu posso cortar esse zero com esse zero. E aqui, ó, vai ficar 5, né? Ó, 5 dividido por 40. Divido por 5 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 8. Então, essa área aqui representa 1/8 de toda a área do quadrado. Só que ele diz o seguinte: no momento em que eles estão sobre essa reta, mais de 1/7 do incêndio já terá sido debelado. Só que 1/8, pessoal, olha só, 1/8 é um número menor do que 1/7. Olha só, eu estou dividindo aqui R$1 para 8 pessoas e aqui eu estou dividindo R$1 para 7 pessoas. Então, esse número aqui é um número maior, tá bom? Então, quando eles estão sobre essa reta, eles não terão apagado mais de 1/7, tá bom? Eles terão apagado menos de 1/7. Na verdade, eles terão apagado 1/8, tá bom? Então, essa questão está errada. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 45 diz o seguinte: no momento em que a frente de bombeiros estiver sobre a reta de equação x menos y mais 2 igual a 0, restarão ainda mais de 230 km² de área de vegetação a ser livrada pelo fogo. Livrada do fogo. Pessoal, essa questão aqui é parecida com a anterior. Primeiramente, nós vamos escrever essa equação aqui da seguinte forma: vamos passar o y para o outro lado, vai ficar x mais 2 igual a y, e vamos inverter a posição, y igual a x mais 2, ok? Escrevendo assim fica mais fácil, porque essa equação aqui é parecida com essa, y igual a x. Nós vimos que y igual a x é essa reta aqui, que passa pela diagonal desse quadrado. Então, essa reta y igual a x mais 2 é essa mesma reta, só que 2 unidades acima.
Então, como aqui é o ponto 0, aqui vamos dizer que é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. Okay? Aqui é o ponto 0, aqui é o ponto menos 1 e aqui é o ponto menos 2. Então, a nossa reta ela vai passar por esse ponto aqui, ó, 2, e esse ponto menos 2. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui outra cor. Pegar um preto. Ela vai passar por esses dois pontos aqui, ó. Então, olha só, vamos ler aqui de novo. No momento em que o corpo de bombeiros estiver sobre essa equação aqui, né, nesse ponto aqui, ó, daqui até aqui, lembrando que eles vão andar paralelamente, né? Então eles partem daqui e vão subindo, seguindo essa linha, ok? Restarão ainda mais de 230 km. Pessoal, como os bombeiros estão aqui nessa linha, então todo esse incêndio aqui, desse triângulo acima, foi apagado, ok? Restou apenas esse espaço aqui de baixo para ser combatido. Então, para responder essa questão, nós temos que calcular a área desse local aqui. Ou, melhor ainda, basta nós calcularmos a área que já foi apagada e subtrair da área total, entendeu? A área total nós vimos que é 20 ó, da base, vezes 20 da altura, certo? Que deu 400, tá bom? Então, a área desse triângulo aqui, ó, é mais fácil de calcular do que a área dessa região aqui em amarelo. A área desse triângulo aqui, ó, vai ser a base. A base aqui é 10 mais 8, certo? Porque como aqui é 2, aqui vai ser, esse espacinho aqui vai ser 2 também, tá bom? E aqui vai sobrar 8. Então, 10 mais 8 deu 18. E aqui também, 10 mais 8 dá 18. Então, a área desse triângulo aqui vai ser a base, que é 18, vezes a altura, que também é 18, dividido por 2. Ok? Nós podemos simplificar esse 18 com esse 2. Vai ficar 9 aqui. 18 por 2 dá 9. E agora é só multiplicar 9 vezes 18. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 1, 9, mais 7, 16. Então, a área desse triângulo é 162 km², né? Então, para saber a área dessa região amarela, basta pegar a área total, que é 400, okay? E subtrair essa área aqui desse triângulo, que é 162. Olha só, pessoal, 400 menos 100 dá 300. 300 menos 60 dá 240. 240 menos 2 dá 238. E a questão diz assim: restarão ainda mais de 230 km². Verdade, nós vimos que restou 238 km². Então essa questão está correta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida sobre as questões, deixe aí nos comentários que eu vou me esforçar para responder a cada um de vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Valeu!